Você já deve ter se deparado com um problema de moral e ética, onde você é um maquinista de trem e você tem um controle sobre o caminho que o seu trem vai seguir. Se ele for para a direita, ele vai matar diversas pessoas e você vai se sentir muito culpado, imagino por isso. Só que se você puxar uma alavanca, ele muda para a direção da esquerda e na esquerda tem uma única pessoa e essa é uma pessoa que você ama. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que você namora, mas é alguém que você tem muito apreço. A questão é, para qual lado você vai? Salvar mais vidas ou perder alguém que você ama? O livro que vou trazer hoje para vocês, ele começa com um problema de ética para discutir muito mais coisas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez, estar em um novo cenário e trazer esse livro que teve tanta importância na sua época quanto tem hoje. Eu vou pegar ele aqui para vocês. O livro que vai ser criticado hoje é esse aqui, Cidade dos Amaldiçoados. Esse livro já teve sua adaptação para o cinema na época que ele foi lançado pelo John Carpenter, que é um grande diretor, e essa história é muito interessante, mais até do que eu imaginava. Aqui a gente vai conhecer a cidade pacata de Midwich, que em um dia qualquer amanhece adormecida. Um objeto estranho cai dos céus e todo mundo naquela região adormece, entra num estado de sonolência. E todas as pessoas que tentam se aproximar dos limites daquela cidade imediatamente desmaiam. Tudo chama muita atenção do Exército Nacional que vai nas redondezas tentar delimitar qual é o espaço que faz com que as pessoas durmam e por que isso está acontecendo. E conforme eles vão investigando, eles acabam percebendo que a cidade está numa espécie de redoma. E ao redor daquela redoma, todo mundo adormece ao entrar em contato com o local. E aí fica a investigação do que está acontecendo, o que é aquele objeto estranho que caiu nos céus. Assim como aconteceu do nada esse adormecimento, eles acabam retornando também logo após 48 horas, como se nada tivesse acontecido, inclusive sem nenhuma memória recente. Eles não sabem o que aconteceu, o que os levou a ficar nesse transe. O Exército Nacional fica nas redondezas para essa investigação, para ver se alguma coisa vai mudar, se eles vão criar alguma espécie de mutação, só que não acontece. Só que alguns meses depois, uma coisa muito atípica ocorre. Todas as mulheres que são passíveis de gravidez engravidam no mesmo momento. Então é como se naquele momento em que elas estivessem em transe, elas tivessem sido fecundadas por alguém que não é humano. E aí surge uma enorme preocupação se essas crianças que vão nascer vão ser crianças normais, crianças alienígenas, se vão ser crianças de fato, se não vão ser seres extraterrestres, o que elas querem com a população, e a história vai se desenvolvendo a partir daí. O filme começa quando as crianças já são um pouquinho grandes e a chegada delas a essa cidade é um pouco diferente. Aqui as crianças vão ser geradas e vão se adaptar com todo mundo de Midwich e todo mundo de Midwich se adapta com elas também. O que tem de tão especial nessas crianças é que elas têm os cabelos embranquiçados, são todas muito parecidas, tão parecidas que parecem que são uma única pessoa, e elas também têm os olhos acinzentados. Conforme elas vão crescendo, as estranhezas não são só apenas na parte fenótipa, elas também começam a mostrar um dom de persuasão muito forte. Então é como se elas conseguissem ler as mentes e como se elas conseguissem fazer com que as pessoas façam o que elas querem. Eis que conforme elas vão crescendo, elas se mostram uma grande ameaça. Falar sobre esse livro e falar sobre a obra do Carpenter é meio que indissociável. A obra do Carpenter mostra essas crianças como um perigo eminente e realmente é um filme de crianças meio assassinas com poderes paranormais. Aqui, no livro do John Wyndham, não é isso que ocorre. Aqui essas crianças elas só agem de maneira agressiva quando são provocadas, quando estão em perigo. Só que elas agem de uma maneira muito agressiva. E as questões que o John Wyndham trouxe fazem muito sentido para a época em que esse livro foi escrito. Mas é aí que chega essa grande questão. Esse livro foi escrito em 1960 e o que ocorria no mundo naquele momento? O grande medo da Guerra Fria, o medo que a União Soviética tivesse uma bomba atômica que iria devastar os Estados Unidos e o medo que a União Soviética também tinha que os Estados Unidos tivesse uma bomba. Então era uma guerra não declarada, mas era uma guerra em que todo mundo temia, inclusive a população. E isso trouxe diversas obras literárias, diversas obras para o cinema, que transmitiam esse medo. E o John nada mais fez que uma grande metáfora, tentando transmitir para a gente o que eles sentiam naquele período. Que é esse medo, de fato, de ter inimigos dentro da própria casa, de você não saber do que o outro é capaz,
de você ver algo sendo criado aos poucos e não imaginar o potencial de destruição que isso tem. E como eu falei, ele tem diversas questões sobre ética, sobre filosofia, e isso que torna esse livro tão bom e tão atemporal. Então, se você for ler esse livro, você vai ver questões que até hoje são debatidas e mostram o quanto esse autor foi progressista quando ele criou essa obra. Logo no início, a gente vê um pouco da questão do feminismo, quando ele fala sobre o poder que a mulher tem sobre o seu próprio corpo, o poder que ela tem sobre decidir as coisas que são referentes a ela mesma e a sua inferioridade frente aos homens machistas daquela época. Depois a gente tem as questões de moral, quando as pessoas pensam se devem ou não ficar com essas crianças e tratá-las como crianças de fato ou como ameaças. E para finalizar, além de outras diversas discussões, a gente vai ter a discussão da nossa própria cadeia hereditária. O que nos torna superiores? O fato de que nós conseguimos estar no topo dessa cadeia alimentar e predar tudo que está abaixo. Então, a gente come os animais, a gente destrói a natureza, a gente faz o que a gente quiser com quem está abaixo da gente. E essas crianças, quando se mostram cada vez mais superiores, elas se mostram um risco porque elas vão estar no topo da cadeia alimentar. E se elas estiverem no topo da cadeia alimentar e decidirem fazer a mesma coisa que a gente fez com os animais e com a natureza? Essa é a grande pegada do livro, o grande risco que ele vai trazer e apresentar para o leitor. Inclusive é um risco que a gente pode ver relacionado a vírus, a doença, que são coisas que são extremamente letais e que são acima de nós na cadeia alimentar. Então, com toda certeza, eu vou dizer para vocês que vale muito a pena ler esse livro. Essa edição da Diário Macabro é muito bonita. Tem um pós-fácil que fala sobre a criação do X-Men, comparando essa criação com a criação das Crianças Mutantes do John Wyndham. Vale a pena ser comprado. Imagino que tenha no site da editora Diário Macabro. E mais uma vez agradeço a atenção de vocês até esse momento. Peço que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem se vocês gostaram do conteúdo.